Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que hoje recebe a superintendente do Convention e Visitors Bureau, Daniele Novis. Com ela vamos tratar das questões relacionadas ao turismo aqui em Maceió. Superintendente, obrigada por essa participação aqui no Frente a Frente. Iniciamos a nossa conversa justamente falando sobre essa relação, né, do trade com os candidatos que se colocam na proposta de governar, digamos assim, Maceió, candidatos à Prefeitura de Maceió. E essa prática de propor, através de documentos aos candidatos, a política para o turismo, para o setor, é antiga. O que dizer da evolução desse relacionamento, né, do trade, através dessas propostas, como têm sido recebidas e como foi recebida no momento em que se realiza a eleição municipal? E Bom obrigada por dia. estar aqui. Eu que te agradeço mais uma vez um convite, né? Novos tempos, mas sempre um prazer participar da sua bancada, mesmo que seja um pouquinho à distância. Então, o setor de turismo ele tem essa tradição há mais de 20 anos, né? Eu digo assim, acho que talvez seja um dos primeiros setores que tenha feito esse tipo de discussão com os candidatos, né? Seja para a prefeitura, governo, numa proposição de estreitamento dessa relação do público e privado. E isso tem dado muitos bons resultados. Indiscutivelmente, o turismo é um dos setores que mais gera empregos na capital, além de um dos maiores arrecadadores de impostos. Só para você ter uma ideia, aproximadamente 11% do ISS arrecadado pelo município vem da hotelaria. Então, você imagina quando a gente envolver os outros setores, o volume que isso acaba gerando. Então, nós temos uma metodologia de trabalho que já vem sendo executada há mais de 20 anos, e essa metodologia nos permite, através de uma série de passos, né, a gente faz agendas prévias com todos os setores para discutir quais são os pleitos comuns a todos. A gente tem uma agenda paralela também de outros assuntos, e a gente convida, na verdade, os candidatos que estão na disputa, né, no momento, né, seja o governo ou o município. Dentro dessa metodologia, normalmente os que estão nas pesquisas, o primeiro, segundo e terceiro lugar, porque infelizmente a gente não tem condições de reunir todo o trade para discutir com todos os candidatos, onde a gente apresenta esses pleitos, escutamos também e já nos colocamos à disposição como parceiros naturais da cidade para juntos trabalharmos em prol e crescimento, seja de Maceió, seja do estado de Alagoas. Vocês, dentro da proposta que se apresenta, claro, está o crescimento do turismo de forma, digamos assim, sustentável para o município. E como tem sido a receptividade dos candidatos a essas propostas? Sempre muito positiva, né? É importante ressaltar, assim, as pessoas às vezes elas veem o turismo de uma forma muito isolada, mas hoje o turismo ele é uma atividade que ele emprega muito, não só de forma formal, mas informal também, porque ele é um setor que trabalha de forma muito transversal com vários outros setores da economia. E aí, como a gente estava conversando, né? Você tem uma geração de empregos aí e ocupação absurda, é o que a gente precisa para o crescimento. O turismo está diretamente ligado com melhorias para a cidade, com questões ligadas à infraestrutura, ao meio ambiente, além dessa arrecadação de impostos que eu mencionei. Então, é sempre muito bem visto, né? Ou seja, não só em função do crescimento, do desenvolvimento da cidade, mas o que a gente costuma dizer, né? O que o turismo traz de benefício para o turista, quem é beneficiado primeiro é a população. Quando investimentos são feitos na questão de saneamento, rodovias, segurança, ou seja, questões ligadas à infraestrutura, quem se beneficia com isso, primeiramente, é o morador que usufrui das cidades o ano inteiro. E o turista acaba recebendo isso como uma consequência. Então, a gente tem um ponto de partida, que é um eixo de desenvolvimento econômico, que é a atividade turística, mas é óbvio que a gente tem um olhar muito grande de melhoria de qualidade de vida para a população. A questão da parceria público-privada tem um componente relevante nessas propostas, não? Sim, inclusive o setor ele é muito articulado, né? Só para você ter uma ideia, o Maceió Convention é uma fundação e ela tem no seu conselho 9 entidades, desde as entidades privadas até mesmo o governo e o município e o SEBRAE, que é uma entidade que transita em todo o mundo. Então,
é um conselho que reúne as principais entidades ligadas ao setor, onde juntos nós estamos sempre discutindo o que é melhor para a cidade, as questões que podem ser melhoradas, de que forma que a gente pode ajudar. E o setor ele sempre se coloca parceiro, porque ele entende que ele é corresponsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento da cidade na qual os seus negócios estão instalados. Então, muitas vezes, para algumas determinadas... Nós tivemos um probleminha na transmissão. Eu acredito que a internet dela caiu e vamos aguardar um pouquinho a restauração da conexão. Se não ocorrer, a gente chama nosso intervalo até que a Daniele Novis consiga recuperar a transmissão. Bem, vamos chamar então o nosso intervalo em 1 minuto ou mais. Só um momentinho, eu acredito que ela vai estar voltando agora. Oi, me desculpa, são coisas dessa... Não, isso é perfeitamente... Só alternar, colocar o celular na posição horizontal. Tá na horizontal, não tá? Tá, certinho. Agora. Desculpa, viu? Não, imagine, então, isso acontece. O telefone, na hora que toca, sai o Zoom, essas coisas da tecnologia que não... consegui avisar algumas pessoas, mas às vezes toca. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a gente conseguiu ter essa relação estreita do setor privado e do público, isso começa dentro de casa, com a relação muito próxima entre as entidades do setor. É óbvio que cada uma tem as suas particularidades, por exemplo, a Associação de Bares e Restaurantes tem pontos específicos, a hotelaria tem outros pontos específicos, setor de eventos, setor de agências de viagem, mas existem também propósitos e uma agenda e uma pauta comum a todos. Então, sentamos e discutimos essa pauta comum a todos e também as pautas específicas de cada uma. E levamos isso para o setor público, nos colocando como parceiros naturais desse processo, porque entendemos essa coparticipação. Então, muitas vezes as entidades entraram com apoio a projetos, com outras questões, por exemplo, ligadas à segurança, ou seja, esse senso de que as questões não estão ligadas única e exclusivamente ao setor público, mas elas são de responsabilidade do setor privado também. Daniele, venha só um pouquinho para a sua direita, que na quebra da conexão, a gente quase que não... Só você, para a sua direita um pouquinho. Ou o celular para a sua esquerda. Pronto, agora você está centralizada, corretamente centralizada. Desculpa, viu? Agora está ótimo. Bem, nesses encontros, nessas reuniões, nesses encontros, nessas reuniões com os candidatos à Prefeitura de Maceió, nesse momento, os candidatos, eles conseguem assumir alguns compromissos que se efetivam na prática? Dentro da nossa metodologia, nós enviamos previamente para os candidatos os pleitos. A gente procura concentrar os principais pleitos em 12 temas, em 12 propostas. Nós enviamos previamente para que eles tenham um conhecimento prévio daquilo que vai ser colocado e possam também analisar e discutir. E a gente faz essa apresentação dessas pautas, onde elas são gravadas também. A gente tem os vídeos, inclusive, que é uma forma de ter o comprometimento em relação ao que está sendo colocado nessas reuniões. E nós entregamos formalmente com o recolhimento de compromisso dos candidatos as 12 propostas. E aí, nesse momento, há sempre uma discussão muito saudável, onde os candidatos eles colocam a sua opinião e o seu compromisso em relação às pautas colocadas, e elas têm sido conseguidas, digamos assim, de forma muito exitosa, né? O candidato ele entende que, como eu falei no bloco anterior, que o turismo, o setor, ele é parceiro da gestão pública e que, ao mesmo tempo, juntos, podemos somar esforços em prol de um interesse comum, que é o desenvolvimento da cidade, onde os negócios turísticos estão alocados. Então, as reuniões têm sido muito positivas, como eu falei, é uma tradição, acontece há mais de 20 anos, né? A gente tem uma metodologia que a gente procura seguir em todos os eventos, justamente para ter uma constância e uma identidade, e vem dando certo. Pode-se dizer, então, que o turismo é a fonte econômica mais importante de Maceió? Gorete, indiscutivelmente. Eu acredito que o setor de turismo, como atividade econômica, ele extrapola a questão de apenas ser uma vocação em função das belezas e das maravilhas que a nossa cidade, que o nosso estado tem.
mas a gente precisa olhar essas belezas e essa vocação como realmente uma atividade econômica, porque aí você começa a convergir uma série de outras políticas públicas que possam agregar valor e transformar essa vocação, de fato, no negócio. Então, é a questão da infraestrutura que tem que ser direcionada para o setor, a questão de qualificação de mão de obra, a questão da qualificação dos produtos e serviços, a qualificação do destino. A gente precisa entregar para o turista, ou seja, para aqueles que têm a expectativa de nos visitar, um destino que seja correspondente àquilo que nós vendemos lá fora, né? Então, é um compromisso constante. Como eu falei, nós temos avançado também nas questões de estudos e pesquisas. Fizemos um levantamento recente muito interessante da questão de empregabilidade, ou seja, só na capital, mais de 68% dos empregos formais, eles são advindos do setor de turismo, nas suas diferentes capilaridades. Só a hotelaria arrecada 11, quase 12% do ISS do município. Então, a gente tem uma maior série arrecadação, de dados, não é? Do ISS, segundo o presidente da BIH. Uhum. Exatamente. Ficamos em primeiro lugar, a hotelaria fica em primeiro lugar na arrecadação do ISS. E aí a gente tem uma série de outras questões que podem ser colocadas não só para corroborar, mas para justificar o porquê da importância dessa atividade e a necessidade desse olhar dos candidatos em relação a esse setor, porque o turismo realmente, é o que eu digo, não é mais uma vocação, ele é uma grande oportunidade para o desenvolvimento e para o crescimento do estado de Alagoas. Bem, o que evoluiu nesses 20 anos nessa relação do trade com os pretensos candidatos? O que você elencaria, por exemplo, dos compromissos que estão assumidos em benefício do setor e, consequentemente, da população? Várias questões que vão desde gestão a projetos em comum. Por exemplo, um dos grandes ganhos que nós temos é justamente o setor poder indicar e validar os titulares das pastas de turismo. Isso vem dado muito resultado, porque muitas vezes são pessoas técnicas, ou mesmo não sendo, tem uma relação muito próxima, então isso facilita muito o dia a dia e a discussão dos projetos e das proposições que vão sendo tocadas ao longo do tempo, né? Porque assim, os gestores públicos, eles entram e saem, mas o setor, ele continua, os empresários estão aqui, né? Ou seja, eles colocam e depositam suas expectativas, né? Então, esse é um ponto muito bacana. Seria interessante inclusive, assim, faz uma diferença lá fora. Oi? Não, perdão. Mas seria interessante que essa máxima que se conseguiu no setor turístico fosse também aplicada a outras pastas tão importantes quanto, que são pastas da educação e da saúde, que não podem sofrer esse processo de descontinuidade quando se trata de uma atuação puramente técnica, não é, para dar certo. Não, e essa nossa relação, inclusive, ela é caso de sucesso no Brasil. São poucos os estados, eu acredito que nenhum tem essa parceria público-privada como Alagoas tem. Muitas vezes nós somos convidados em fóruns de gestão, sejam de outras entidades, para falar dessa relação pública e privada. E aí não é só uma relação pública e privada que passa pelos gestores e equipes da pasta. Nós temos projetos em comum. Existem projetos que são tocados pelas entidades de promoção, comercialização, captação de eventos, que são feitos a 3 mãos. A entidade privada, o Estado e o município. Então, eu desconheço outros lugares que tenham essa relação tão próxima como a gente tem aqui. E essa relação, como você disse, ela é uma relação histórica. Então, muitas vezes, muda às vezes o gestor de pasta, mas, por exemplo, a operadora, a companhia aérea, ela tem essa consciência de que em Alagoas ela vai ter uma continuidade nessas relações e vão sendo melhoradas, vão sendo aprimoradas. O bom é justamente essa, como é que eu posso dizer, essa predisposição à mudança e ao crescimento, que é o que o turismo precisa todos os dias. A gente conquista algumas coisas, aparecem novos desafios e o setor se organiza e vai atrás. Esse ano mesmo foi um ano atípico, acho que nós somos um dos setores mais impactados com a questão da pandemia, né? Pois é, sobre essa questão da pandemia, a gente vai tratar no próximo bloco. 1 minuto só e o Frente a Frente está de volta. Até já. O
MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem o novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a superintendente do Maceió Convention e Visitors Bureau, Daniele Novis, ex-secretária de Estado de Turismo, que tem uma bagagem imensa, né, na sua atividade, e está nos falando aqui sobre as tarefas que são colocadas na ordem do dia para o sucesso do turismo aqui no estado de Alagoas, sobretudo na capital Maceió. Daniele, em relação à questão da pandemia, os impactos da pandemia no setor, a gente verifica que do meio da pandemia até agora, quer dizer, dos meses quando se fechou tudo, né, no lockdown, ainda assim a gente via turistas aqui na cidade. E bastou irmos para a faixa azul e a cidade está tomada por turistas, né? Maceió tem esse componente, a paixão pelo destino, que coloca em primeiro lugar, dentro das companhias como CVC, por exemplo, mostram, evidenciam essa procura do destino. Existe um trabalho consolidado no que a gente chama de mercado intermediário, que são as operadoras, as agências, em relação ao destino. E hoje, de fato, ele é um dos destinos mais procurados nos nossos mercados emissores. Esse é fruto de um trabalho que vem sendo feito constantemente. Então, já existe, digamos assim, no imaginário das pessoas, o destino Alagoas, o destino Maceió e outras localidades também do estado como intenção de viagem. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? O setor de turismo ele foi um dos mais prejudicados, não só no Brasil, aqui em Alagoas, mas no mundo inteiro. Acho que pela primeira vez, nós, né, a nossa geração, nós que estamos aqui, vimos o mundo parar e lugares e pontos turísticos fecharem completamente. Eu estava conversando, a gente conversando às vezes com alguns hoteleiros aqui, eu me lembro de um deles que me disse que teve que providenciar um cadeado, porque o hotel funciona todos os dias do ano, 24 horas, não fecha nunca, e eles não sabiam como fechar os hotéis, né? Então, essa cena, e outras cenas também, como ver o aeroporto totalmente desligado por falta de voos, restaurantes fechados, fora o quantitativo de demissões que foram feitas no mundo inteiro, né? Então, isso é um fator que deixou todos nós muito preocupados. Só para você ter uma ideia, também pegando outro gancho, nós tínhamos um calendário de eventos aqui para Alagoas esse ano extremamente substancial, que vem também do fruto da consolidação do destino, não só para lazer, como para eventos e negócios também. E esses eventos foram todos cancelados. Então, ou seja, o setor ele foi afetado em todas as suas esferas, todas as suas dimensões. Nós, de fato, a partir de agosto, retomamos lentamente, com todos os cuidados, aproveitamos os meses de isolamento para trabalhar nos protocolos, que foram trabalhados também a várias mãos, setor privado, SEBRAE, governo, prefeitura, juntos sentamos e discutimos quais seriam as melhores práticas, né? Isso levando em consideração as práticas que já estavam sendo aplicadas em outros destinos também. Ao mesmo tempo, abrimos um olhar, no caso, para a Europa, que estava já vivendo o seu verão, ou seja, estava um pouquinho mais à frente, ou seja, o que poderíamos aprender com o que estava sendo feito lá. E a partir de agosto começamos gradativamente a retomada, né? Uma retomada que vem, como você está colocando, a gente vê os turistas na cidade, muda um pouco o perfil, mudam também um pouco as nossas estratégias, e é um trabalho que vem acontecendo na semana a semana. A gente tem percebido um fluxo mais regional, que em função, inclusive, da nossa malha aérea, que ainda está um pouco reduzida, né?
as companhias aéreas, elas não voltaram com sua totalidade. E esse é um setor também que vai demorar um pouco para retomar os números, digamos assim, antes da pandemia. A gente acredita que isso só vai se dar em 21, 22, mas aos poucos o setor vai se organizando, a gente percebe um crescimento na procura dos destinos, né? A questão dos eventos também estão voltando. Um lado positivo desse processo é que nós não perdemos nenhum dos eventos captados há muito tempo atrás, então a gente conseguiu transferir esses eventos para 21, 22, 23, ou seja, a gente manteve esse calendário. Então, é isso, né? Temporada chegando, é nossa época de ouro, digamos assim, e a gente tem expectativas de que a gente consiga, aos poucos, retomar os índices que a Alagoas vinha mantendo. E a expectativa também de que o turista tenha os cuidados necessários nessa volta, nessa retomada, né, das viagens, porque a gente não pode arriscar a uma segunda onda da Covid, né? É verdade, a gente tem que sempre ter esse cuidado e essa lembrança que o Covid ele não desapareceu. Na verdade, os problemas... Estamos na pandemia ainda, né? Exatamente, estamos na pandemia, os riscos são os mesmos e fica esse compromisso individual. Cada pessoa tem um compromisso em fazer a sua parte também. Uhum. É óbvio que a gente já entra num processo com... Alagoas entra numa fase de estabilidade e com mais pessoas tendo testado positivo, isso diminui um pouco algumas angústias, né? Mas os cuidados continuam sendo os mesmos, até porque a gente não sabe de que forma que, digamos assim, o vírus ele reage em cada organismo. Então, existe uma preocupação muito grande dos hotéis, inclusive dos bares e restaurantes, assim, das agências de viagem, ou seja, do setor como um todo, e várias implementações foram feitas, envolvendo, inclusive, recursos, né? Ou seja, investimentos desses empreendimentos de uma forma geral, para que eles pudessem atender os turistas da melhor forma possível e passando segurança. Porque não adianta simplesmente estarmos seguros se não conseguimos passar este sentimento de segurança para os nossos turistas e aqueles que nos visitam. A gente tem um segmento consolidado aqui, que é o segmento de terceira idade, digamos assim, pelas facilidades que o destino oferece, que é um segmento que ainda está muito receoso de sair de casa. Então, ou seja, é preciso ter esse olhar e esse cuidado com todos os segmentos, com todas as faixas etárias e sensibilizar esses turistas de que eles também têm que fazer a parte deles, né? Exatamente. O que dizer das perspectivas com esse voo direto Maceió-Lisboa? Isso é muito interessante. Assim, eu costumo dizer que nós que trabalhamos com turismo é a realização de um sonho, né? E assim, foi feito um trabalho muito conciso e profissional pelo governo do estado na captação desse voo. É um amadurecimento do destino. Eu acredito que as coisas acontecem na hora certa. Então, é um amadurecimento do destino que possibilita essa conexão direta com a Europa. A aviação é uma coisa muito complexa. Costumo dizer assim, é dinheiro no bolso mesmo. Então, não tem ilusão de que simplesmente vamos colocar um voo se ele não for rentável. E o governo vinha fazendo uma série de ações interessantíssimas de divulgação do destino nos principais mercados emissores da Europa, porque, na verdade, o voo chega em Lisboa, mas ele é uma porta de entrada e de saída, uma conexão para outros destinos da Europa, né? Então, vem a pandemia no auge dessa divulgação e no auge desse trabalho que estava sendo feito de forma brilhante pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, em parceria com o setor também, e a gente agora retoma isso, né? Tem que ter muita paciência, sabe, Gorete? A gente tem ouvido, às vezes, muitas críticas em relação a isso, e eu acho que a gente só tem a comemorar. São mais de 20 anos críticas no sentido, perdão, interrompê-la, mas a gente perde o time se não colocar no momento. Pois é. Críticas em que sentido? O fato de ser um voo que vem da Europa, que a gente fica suscetível a contaminações pelo coronavírus, e agora tem uma escala também em Recife, né? Ou está prevista, não sei bem. Mas isso, de certa forma, gera em todos nós uma apreensão. Uma preocupação. Mas tem os instrumentos que podem nos tranquilizar também sobre essa questão, né? Exatamente. Então, eu vejo de forma extremamente positiva, eu vejo que nós estamos atravessando uma fase ainda muito complicada. Nós estamos atravessando tudo isso ainda. Não é uma ilusão de que, como a gente estava conversando, que a pandemia ainda existe, a gente está vendo isso em outros países, né? E existe essa responsabilidade e uma preocupação muito grande. Mas
A vinda do voo da TAP é um fator extremamente positivo para o destino. Tenho certeza que o ano que vem nós vamos estar colhendo excelentes frutos disso, né? O turismo é isso que eu sempre falo, é um constante amadurecimento e uma constante conquista e revisão, inclusive. A gente, às vezes, dá 2 passos para frente, dá 2 passos para trás e as coisas vão acontecendo. Então, eu tenho certeza que em 2021 a gente vai estar colhendo excelentes resultados de todo esse trabalho, toda essa negociação que foi feita, estreitando essa relação com a Europa. Alagoas, Maceió era um dos poucos destinos do Nordeste que não tinha um voo direto, um voo regular. Então, eu vejo isso de forma extremamente positiva. E sem falar que essa relação com os europeus não é só a questão da vinda dos turistas. Na verdade, ele faz com que o destino ele tenha que subir um pouco a régua, é o que a gente costuma dizer, ou seja, ele vai receber um público extremamente exigente, acostumado a viajar por outros tantos lugares, o que faz com que aumente o nosso compromisso em elevar a qualidade dos produtos e dos serviços que nós vamos ofertar. E isso acaba beneficiando os turistas de uma forma geral, entendeu? Acaba melhorando a qualidade desse destino. Pois é. Isso me faz lembrar aquelas tradicionais, antigas e combatidas línguas sujas que correm ao mar da Ponta Verde, não é? Que é digamos assim, o metro quadrado mais procurado pelos turistas que estão na cidade. Essas questões estruturais, ambientais, tem de se ter uma atenção mais, digamos assim, significativa, não é, Novice? Não, inclusive, essa é uma das nossas pautas principais todos os anos quando a gente entrega os nossos pleitos. Se você perguntar para o setor quais seriam as suas reivindicações prioritárias, eu diria que saneamento, a gente pode dizer, são... E aí se inclui o salgadinho também. Exatamente. Então, essa preocupação envolve aquilo que eu te falei em relação à entrega. A gente não pode ir para fora e mostrar fotos do mar azul, esverdeado, maravilhoso, que as nossas praias, nossa cor de mar são as mais bonitas, e quando o turista chegar aqui, essa entrega não ser condizente com aquilo que a gente está vendendo lá fora. Então, esse tem sido um pleito e uma reivindicação constante do setor. Tivemos grandes avanços nos últimos anos, né? O aumento da questão de saneamento e esgotamento na cidade, o marco agora de saneamento que foi aprovado, ou seja, a gente vê também um crescimento e uma preocupação muito grande, mas indiscutivelmente é aquilo que você falou. E aí, não é nem só na questão das praias, é uma entrega mesmo, sabe? Você já deve ter me ouvido falar isso aqui algumas vezes. O turismo ele é feito de várias horas da verdade. E essas horas da verdade começam quando a pessoa escolhe o destino para usar para suas férias. Às vezes é a expectativa e o sonho de um ano. A família vai viajar pela primeira vez, tem pessoas que nunca saíram da sua casa. Então, ou seja, o nosso compromisso de todos que fazemos o setor, seja na esfera pública, seja na esfera privada, tem que ser o mesmo, porque só assim a gente consegue ter essa entrega condizente com aquilo que a gente está vendendo lá fora. Certamente. Daniele, nós vamos agora dar um pequeno intervalo, rapidinho, de 1 minuto, para o próximo e último bloco da nossa entrevista. Voltamos já já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que recebe hoje Daniele Novi, superintendente do Maceió Convention e Visitors Bureau. Novis, falemos agora sobre
essa questão desse levantamento que foi feito pela CVC, que aponta o destino a Maceió, digamos assim, o mais procurado no ranking das buscas de destinos para o turista. O que isso significa na prática para o setor aqui? Olha, a CVC é a maior operadora da América Latina e ela é responsável por uma fatia muito grande da nossa ocupação, né? Então, a gente costuma, na verdade, assim, o turismo é um produto que ele não se estoca. Então, assim, um assento de avião vazio, uma cama de hotel, uma mesa de restaurante, se ele não é ocupado hoje, a gente não tem como repor isso no dia seguinte. Então, essa preocupação ela é importante para que a gente possa realmente ter a sustentabilidade que o setor precisa e que a gente possa, nesse caso, nesse momento, retomar o nível de empregabilidade que o setor tinha antes também da pandemia. Então, ter a chancela da CVC é extremamente importante porque existe também uma relação muito direta com a questão dos voos da companhia aérea. Então, muitas vezes, os nossos voos regulares, digamos assim, foram sacrificados, mas existem outras estratégias de captação, como os fretamentos, os block charters. Então, ou seja, é uma engrenagem que trabalha muito junto e que isso facilita com que o destino esteja na prateleira desses nossos mercados emissores. A força de venda, a capacidade de venda da CVC é uma coisa absurda. Mas o mais importante também a ressaltar é que não é única e exclusivamente na CVC. A gente pega outras plataformas, né, como, por exemplo, a Decolar, temos a Azul Viagens, outros operadores também, onde, na verdade, o destino também se apresenta como uma das principais buscas para o final de ano, inclusive para Réveillon, até para o Carnaval. Então, é interessante levar em consideração esse ranking, digamos assim, essa busca, porque mostra que não é uma particularidade de uma operadora, mas é, na verdade, a consolidação do destino como um dos destinos preferenciais dentro do Nordeste, dentro do Brasil. E isso acaba aparecendo nas plataformas, na relação com os agentes, com as operadoras, ou seja, isso fortalece muito o trabalho que vem sendo feito. É aquilo que a gente sempre fala, as pessoas falam, Maceió está na moda, Alagoas está na moda. Moda, ela vem e ela passa. O nosso desafio diário, o nosso desafio constante é que nós estejamos na intenção de compra e na prateleira desse mercado intermediário constantemente. A área do litoral norte do estado e de Maceió sempre esteve mais, digamos assim, numa condição privilegiada do ponto de vista da organização e da oferta, a despeito das questões estruturais, né? Falta de energia, não havia hospital, nada mais próximo, além de Recife, para o litoral norte. Mas, se tratando do litoral sul, o que dizer, por exemplo, da perspectiva de colocar Maceió e o estado de Alagoas numa condição única assim da oferta, de não dizer que não, o litoral norte tem mais estrutura que o litoral sul? Olha, é um pouco daquilo que a gente conversou. É muito importante que se enxerguem políticas públicas que estejam alinhadas com a questão do investimento da iniciativa privada. Ou seja, precisamos caminhar juntos, porque não adianta você, por exemplo, aumentar, duplicar, triplicar o número de leitos no estado, seja na capital, seja no litoral norte, no litoral sul, se nós não tivermos uma infraestrutura condizente com esse crescimento populacional que vai ser advindo desse aumento da oferta. E então por isso que é preciso sentar, desenhar tudo isso e trabalhar em conjunto. Maceió é a nossa porta de entrada, né? A capital. Ela tem uma característica muito específica e já que a gente está falando de eleições municipais, um dos grandes desafios agora é que a gente possa realmente elevar a qualidade desse produto Maceió, para que a gente possa garantir uma permanência dos turistas mais tempo que Maceió. Hoje em dia, Maceió é um pouco uma cidade de dormitório. As pessoas chegam e elas saem todos os dias para um passeio, seja no litoral norte, seja no litoral sul, e a cidade, por si só, ela tem atrativos espetaculares. A gente tem uma das orlas urbanas, se não a mais bonita do Nordeste, e das mais agradáveis também, com uma oferta de serviços impecáveis, como a gente vê em algumas barracas, alguns restaurantes também. É óbvio que quanto mais qualificada a gente tem essa oferta, seja no litoral norte, seja no litoral sul, isso faz com que a gente possa aumentar a permanência desse turista aqui no nosso estado. Que é o objetivo, né? Isso acaba distribuindo essa renda para as outras localidades. Se você parar para analisar, por exemplo, alguns municípios e destinos do nosso litoral, qual é a grande
saída econômica para esses municípios? Qual é a grande oportunidade, potencialidade de empregabilidade? É o turismo, Gorete. A gente não vê outras situações. Então, esse olhar, seja municipal, estadual, ele tem que ser refinado. Então, é isso que a gente estava conversando. O saneamento, a segurança, a infraestrutura, a educação, eles têm que olhar o turismo como uma espinha dorsal, onde eles têm que alinhar os seus projetos para que a gente possa caminhar junto. Alagoas é um estado pequeno geograficamente, mas de uma diversidade absurda de atrativos, não só os naturais, como as suas belas praias, mas a prova disso a gente já conversou tantas vezes sobre a região do São Francisco, e a gente vê hoje a região do São Francisco consolidada. Às vezes você vai procurar uma hospedagem e olha que aumentou bastante e você não encontra. E aí a gente tem a região de Zumbi e outras tantas no Agreste. Precisa fazer investimentos também nos municípios. Uma vez estive em Marechal Deodoro e vi que lá tinha uma carência de leitos, né, em hotéis. Quer dizer, tem que motivar o empresário também de investir, não só em hotéis, como em restaurantes também, né? E outros aquela serviços. História, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Muitas vezes o empreendimento privado, ele puxa o público e muitas vezes quando existe uma estruturação pública, ele acaba puxando o privado, né? Então o turismo, ele tem essa particularidade. Daniele, em relação a essa atitude do Convention e de outros setores do turismo aqui do estado, fazer essa conexão com o legislativo, com o poder legislativo, tanto no âmbito do município, quanto também no âmbito do estado. Assembleia Legislativa, quando se trata também de assuntos relacionados ao estado, projetos de lei, enfim. Essa parceria, como ela tem sido desenvolvida? Esse foi um amadurecimento dessa metodologia e desse processo que a gente estava conversando. Anteriormente, sei lá, como eu te falei, há mais de 20 anos que a gente vem fazendo isso, a gente conversava com os principais candidatos. Mas já alguns anos depois, a gente já começa a estreitar essa relação com o legislativo, porque é de extrema importância. As coisas acontecem no legislativo, como você colocou. Os projetos de lei são discutidos muitas vezes lá, e a gente percebeu a necessidade da aproximação. Então, por exemplo, nós tivemos reuniões, vou falar mais especificamente em relação à Câmara Municipal, com os vereadores, e a gente percebeu depois disso a quantidade de audiências públicas e de convites que foram feitos ao setor para participar das reuniões, onde os temas colocados eram de interesses do setor, ao mesmo tempo que o setor passou a ser mais ouvido, porque muitas vezes são apresentados projetos de lei sem ser consultado o setor, onde o setor pode estar colocando as especificidades e a aplicabilidade daquele projeto de lei para que ele tenha uma eficácia maior. Então, essa relação de mão dupla aconteceu de uma forma mais consistente, eu diria para você, nos últimos anos. E a gente pretende estreitar cada vez mais essa relação com o legislativo, seja municipal, seja com o estadual, porque é que a gente acredita nessa união e nessa força entre os setores para que a gente possa realmente ter sucesso nesses pleitos comuns que são o desenvolvimento e crescimento do nosso estado. Então, quanto mais fortes, quanto mais unidos nós estivermos, quanto mais alinhados em termos de propósitos, os resultados serão mais consistentes e aparecerão mais fácil, mais rápido para todos. Uma questão que foi amplamente discutida no Legislativo Estadual, né, na Assembleia, foi as questões relacionadas à mineração da Braskem, de Salgema da Braskem aqui no bairro do Pinheiro, que causou essa tragédia anunciada que todos nós assistimos. Em relação ao fato de a Braskem já ter obtido licenciamento do governo federal para fazer extração de salgema no litoral norte, precisamente naquela região de Paripuíra, como o setor recebeu essa notícia? Olha, esse processo de Maceió, que envolve outros bairros também, na verdade, é uma coisa para a gente pensar de uma forma muito consistente, né? Porque ela impacta na vida, não é nem do turista, no caso, da população e das pessoas que trabalham e que trabalham no setor, mas que moram nesses bairros. Isso é extremamente importante, porque mexe com a cidade, né? Mexe com a cidade de uma forma muito, muito importante. Eu acredito que a gente agora, a gente aprende, né, com as experiências. Então, talvez com o que tenha acontecido
exista uma nova preocupação, um novo olhar em relação ao que vai ser feito no litoral norte, um envolvimento dos setores de uma forma mais, como é que eu posso dizer, preocupada, digamos assim, e ao mesmo tempo acompanhando e cobrando o que vai ser feito para que a gente possa estar medindo essas consequências e não sofrer lá na frente como está acontecendo hoje com a cidade de Maceió, que é uma coisa extremamente preocupante para todos, né? Não é só para os políticos, a gente costuma dizer, não é para o setor público, é para a população de uma forma geral. Então, é importante que a gente tenha esse olhar. O turismo, ele precisa muito do meio ambiente, e independente do que vai ser feito. Então, não tem como a gente eliminar, digamos assim, a nossa galinha dos ovos de ouro, sem uma preocupação a médio e longo prazo com o que isso pode trazer de consequências e de resultados para o nosso Estado. O setor está atento a essas questões, pode-se dizer assim? O setor está sempre atento a tudo, Gorete, tudo que possa influenciar diretamente a consistência do que vem sendo feito. Isso passa pelas nossas discussões, a gente tem essa característica de se envolver de fato com tudo o que acontece. E aí eu volto a dizer, são questões ligadas à infraestrutura, questões ligadas à saúde, educação, segurança também. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver com turismo? Tem tudo a ver com turismo. Nós somos um setor que ele é transversal a todas essas pastas, e ele diretamente é impactado também por todas as questões, sejam positivas ou negativas. Então, o turismo tem a ver com tudo que acontece nos seus destinos. E o que dizer, né, da política atual implementada tanto pela Prefeitura de Maceió, através da sua pasta, como do governo do Estado? Olha, a gente tem uma relação muito próxima com as duas secretarias. Essa é uma das conquistas históricas e é uma relação próxima que passa das secretarias de turismo. Na verdade, as duas secretarias, elas são as nossas portas de entrada, tanto para a Prefeitura como para o Estado, e muitas vezes a gente consegue, através disso, uma relação com outras pastas. Por exemplo, existe uma relação muito direta no governo com a Secretaria de Infraestrutura, porque algumas dos pleitos e das soluções que são dadas são por essa pasta. Então, essa interface, que eu digo assim, essa sinergia que o turismo proporciona com esses outros ambientes facilita muito. Então, a gente tem uma discussão onde quais são os projetos comuns e o que a gente pode fazer juntos, como eu te falei. A maioria das nossas ações de promoção, elas são feitas a 3 mãos. É o setor privado com o município e com o Estado. Esse é um exemplo e um caso único no Brasil. A gente é referência. Ao mesmo tempo, também nós temos um olhar de cobrança e de cuidado, ou seja, quando as coisas precisam ser ajustadas e quando nós achamos que podemos contribuir, nós estamos próximos também para discordar, para complementar, para discutir, e ao mesmo tempo também para ajudar quando é necessário. Nós temos uma relação muito próxima com os gestores das pastas, e isso facilita muito o nosso trabalho. Quantas vezes, vou dar um exemplo meu direto, de estarmos concorrendo a um evento extremamente importante para a cidade, competindo com outras capitais do Nordeste, e de ligar para o secretário de turismo, para o Rafael, e ele atender na mesma hora e resolver a questão em 5 minutos e a gente trazer o evento para Maceió. Então, eu desconheço outros lugares onde a gente tem essa facilidade, a mesma coisa com o Jair no município e com outros secretários também, sabe, Gorete? Então, isso nos ajuda muito, isso facilita muito o nosso trabalho. E o reflexo disso é esse resultado que você comentou. A gente vê a cidade, mesmo com toda a questão da pandemia, com todas as perdas que o setor teve, muitos sacrifícios, né? Uma diminuição da empregabilidade, o setor teve que rever suas tarifas para poder ser um pouco mais competitivo nesse momento de retomada, mas saber que nós temos esse respaldo e que nós estamos juntos em prol de um objetivo comum facilita e ajuda muito o nosso trabalho. Daniele Novis, estamos no encerramento da nossa entrevista, lamentavelmente. Suas considerações finais. Uma hora aqui conversando. Suas considerações finais. Uhum. Então, acho que esse ano foi um ano extremamente importante para nós. Acho que no meio da... tenho certeza que nos momentos de crise que a gente busca grandes alternativas, e o setor tem feito isso, a gente tem procurado se reinventar diante desse novo momento. Isso traz saldos positivos também através das perdas, né? Quer dizer, adaptações, revisão de negócios, revisão da necessidade dos negócios também. Isso tem sido um aprendizado para todo o setor e isso, de certa forma, nos aproximou muito também, mais do que sempre fomos próximos. E aí a gente entra nesse momento que é um momento de eleição municipal,
onde nós temos Maceió, nossa porta de entrada, como já falei, nossa capital, que é uma joia da coroa, digamos assim, no Nordeste, como a gente costuma dizer. E ressaltar mais uma vez que eu sempre digo, Gorete, as pessoas precisam olhar para o turismo de uma outra forma. Às vezes as pessoas falam assim, mas os pleitos eles são direcionados apenas à orla. É importante registrar que a maioria das pessoas que habitam em outros bairros de Maceió, eles têm a sua fonte de renda, seja formal ou informal, nesses empreendimentos que estão localizados na orla, porque a atividade econômica se dá nessa região, como também se dá em outros municípios turísticos. Então, é esse olhar para o turismo de uma forma mais profissional. Nós somos realmente, indiscutivelmente, uma das grandes oportunidades econômicas para o estado de Alagoas. E isso é um caminho que não tem volta, entendeu? Eu tenho certeza disso. É verdade. Bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação, Daniela Novis, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima vez. Obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer. Até mais. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.